Olá, dando continuidade aos nossos vídeos, onde nós estamos falando sobre código de obras. Interpretando o código de obras, nós vamos agora falar sobre o artigo 29 da seção 4 do código de obras, que nós tomamos como exemplo. E vamos tratar sobre compartimentos, sobre os compartimentos, ou o que é mais comumente chamado de cômodos. Então vamos lá. Seção 4 dos compartimentos. Então, os compartimentos e ambientes serão posicionados na edificação de forma a proporcionar conforto térmico, conforto ambiental, térmico e acústico, obtidos pelo adequado dimensionamento e emprego de materiais, bem como das instalações e equipamentos. Então, o ambiente ele tem que oferecer conforto ambiental, conforto térmico, conforto acústico. O que é o conforto ambiental? O ambiente ali ele tem que ser um ambiente em que não torne o local insalubre, né? Um local que venha agredir a saúde dos habitantes daquele local. Térmico tem a ver com o calor. Não pode ter ausência de calor, né? Muito frio o ambiente, e também não pode ser excessivamente quente, com temperaturas altíssimas aí. Então ele tem que proporcionar esse conforto. E o acústico, não pode ser um ambiente extremamente ruidoso, com barulhos além dos limites permissíveis pelo código ou pelas NBRs e assim por diante. Então tem que ser um local em que haja uma excelente habitação. Isso está relacionado aos cômodos. Conforme a sua destinação, os compartimentos das edificações poderão ser classificados como. Aí nós temos aqui escrito, no artigo 30, como são classificados os compartimentos, ou seja, os cômodos da edificação. Há duas classificações, né? Então nós temos o inciso 1 e o inciso 2. O inciso 1 é permanência prolongada. Então são locais que possui permanência prolongada, salas e os locais e dependências destinados ao preparo e consumo de alimentos, que seria no caso a cozinha, repouso, que seria no caso os quartos, né? Ao lazer, que seria no caso a sala, né? Ao estudo, seria um local, uma sala onde a pessoa vai utilizar para estudar, e ao trabalho, que seria um local onde a pessoa vai realizar algum ofício. E também o segundo inciso de permanência transitória. O que seriam os locais de permanência transitória? Circulações, que são os banheiros, circulações que são os corredores de acesso, os corredores, a maioria de acesso mesmo, né? Banheiros, eles são transitórios, apesar de que existem pessoas que usam o banheiro que parece que é de permanência prolongada, né? Os lavabos, que são os locais onde as pessoas se utilizam para lavar vestuário, calçados e etc. Os closets, que são os locais onde as pessoas utilizam para guarda de roupas, né, vestuários, calçados, assim por diante. Vestiários, que é o local onde as pessoas trocam de roupa, né, geralmente é dentro de uma empresa. Garagens é o local onde você guarda o veículo, moto, carro e assim por diante. Depósito que pode ser a despensa, né, pode ser depósito de alimento e depósito de materiais de uso nos lavabos, e todo compartimento de ocupação em tempo reduzido. Qualquer compartimento que a ocupação, o tempo é reduzido, pode ser considerado então de permanência transitória nessa classificação do artigo 30 do Código de Obras. Artigo 31. Todas as residências deverão conter no mínimo os seguintes espaços. Então nós temos aqui os espaços que o artigo 31 ele define que toda residência deve ter. Primeiro, uma cozinha.
um banheiro, um dormitório, uma sala de refeições, uma sala de estar e a área de serviço. E ela tem que possuir, então, essa residência, uma área mínima de 40 metros quadrados. E exclui as áreas de uso comum. O que seriam as áreas de uso comum? Em relação a casas multifamiliares, né, a residências multifamiliares, as áreas comuns, como corredores de acesso, se exclui nesse 40 metros quadrados. Então, são 40 metros quadrados exclusivo para esses compartimentos aqui, ó, esses espaços. Então, são 1, 2, 3, 4, 5 espaços. Parágrafo único. Os compartimentos das moradias poderão ser conjugados desde que o compartimento resultante contenha no mínimo a soma das áreas exigidas para cada uma deles. Então, pode ser conjugado, ou seja, você pode utilizar, por exemplo, a área de serviço, ele pode ser de uso comum, pode ser compartilhado, né? Pode ser conjugado. Os diversos compartimentos deverão obedecer às disposições contidas nas tabelas dos anexos dessa lei, conforme segue. Então nós temos aqui algumas tabelas. Então a tabela 1, residências isoladas ou germinadas, do anexo 1. Então tem que seguir essa tabela. Nós vamos dar uma olhada nessas tabelas agora. Então nós temos as tabelas. A tabela inciso 1, residências isoladas ou germinadas. Então é a tabela 01 do anexo 1. Então, a gente vem aqui vou mostrar a tabela 1. Aqui mostra quais são os itens dentro dessa tabela em que a residência, quando construída, ela tem que estar adequada. Dentro dessas medidas, ou dentro desses parâmetros. Depois a gente vai estar explicando isso aqui detalhadamente, cada tabela. Mas aqui tem o parâmetro, né? Então, parâmetros de círculo inscrito, diâmetro mínimo em metro, área mínima. E aqui está a descrição de cada ambiente, desde salas até a escada. Então, tem que atender isso aqui. Área mínima, iluminação mínima, ventilação mínima, pé direito mínimo e etc. Isso na tabela 1. Na tabela 2, então na tabela 2, o Código de Obras ele trata aqui quando ele está fazendo referência à tabela 2, habitação de interesse, que é o HIS, interesse social, na tabela 2 do anexo 2, que segue os mesmos padrões também. Quantidade de ambientes, o círculo inscrito diâmetro mínimo, que é um círculo, né? Ela, em toda sua extensão do ambiente tem que estar, né? Depois a gente está explicando mais detalhadamente. Então trata a tabela 2, do anexo 2. Depois nós temos também a tabela, o terceiro inciso, que é edifícios de habitação coletivas e kitnets. Tem que estar de acordo com a tabela 3 do anexo 3. Vamos ver essa tabela 3 do anexo 3. Então tem aqui o círculo inscrito do diâmetro mínimo, o hall dos elevadores, né, das kitnets, partes comuns, partes privativas, tem que estar dentro desses itens aqui, ok?
E nós vamos estar explicando isso aqui detalhadamente depois. E depois nós temos também a tabela 4, edifícios comerciais, que também tem que estar de acordo com a tabela de número 4. Consta ali os halls, né, a círculo escrito diâmetro mínimo das partes comuns, as partes privativas, dentro da tabela, que também nós estaremos explicando num outro vídeo. Vamos então para o artigo 33. Artigo 33, outros compartimentos, ou seja, os cômodos, quando não constantes na legislação, eles serão dimensionados segundo o critério de similaridade e analogia pela secretaria competente e não receberão dimensões menores que as contidas nas tabelas. Então, quando for a Secretaria de Obras, lá, o setor de obras, de projetos, eles estarão analisando e tem que seguir o critério de similaridade e analogia. Quando não aparece, não consta na legislação alguma referência sobre algum ambiente. Então tem que seguir esse critério de similaridade e analogia. Artigo 34, considera-se como pé direito mínimo a distância vertical entre o piso e o teto. Então tem o piso e o teto. Isso é chamado de pé direito. E deve ser livre de quaisquer elementos horizontais, construtivos ou decorativos. Então, se você colocar alguma coisa decorativa ali, que diminui esse pé direito, né, mesmo assim é considerado pé direito. Tem que estar livre de elementos horizontais, construtivos ou decorativos. Parágrafo único. As edificações destinadas à indústria em geral deverão ter pé direito mínimo de 3,50 m. Então, para a área industrial, o pé direito mínimo, obrigatório, por norma, aprovado pela lei do município, deve ser de 3,50 m. Menos do que isso, não é autorizado para edificações destinadas à indústria. Artigo 35. As instalações sanitárias situadas sobre escadas, cujo pé direito médio seja inferior a 2,10 m, ou seja, 2,10 m, serão admitidos, desde que nessa edificação haja outro compartimento sanitário atendendo às normas da lei. Então, banheiros é aceito, instalações sanitárias são aceitas com pé direito, com que o pé direito inferior médio inferior a 2,10 m. O pé direito inferior a 2,10 m, no meio dele, né, ele é aceito, desde que um outro compartimento sanitário esteja de acordo com a lei. Então, se tiver um outro banheiro que está de acordo com a lei, beleza, aceita-se esse banheiro com essa medida. Artigo 36, o mezanino não será considerado como pavimento, então não se considera pavimento e nem área computável. Então não se computa a área do mezanino, desde que não ultrapasse a 50% da superfície do pavimento inferior. Então, não pode ultrapassar a metade da área do pavimento, ou seja, do térreo. Não pode ultrapassar do térreo, ou seja, do pavimento inferior, do piso dele, da onde está o mezanino, sobre o mezanino. Melhor dizendo, o mezanino está sobre o piso, o térreo, né? Então, se ele está sobre o piso ou térreo ou do compartimento, ele não pode ultrapassar 50%, senão será considerado como pavimento. Sendo considerado como área de risco no projeto de prevenção contra incêndio. No projeto de prevenção contra incêndio, o mezanino é considerado como área de risco. O pé direito resultante nas partes não poderá ser inferior ao mínimo do compartimento. Então, não pode ter um pé direito inferior ao mínimo do compartimento, ou seja, determinado lá no anexo, nesses anexos aqui, ó, dos incisos da tabela 1, tabela 2 dos anexo 1, anexo 2, tabela 3 do anexo 3 e assim por diante. Não poderá haver o compartimento
não poderá haver o compartimento das condições de conforto e salubridade decorrentes da atividade desenvolvida no local. Então não pode ter o compartimento. Artigo 37. O giral não será considerado como pavimento, nem área computável, e não será objeto de licenciamento por parte do município, ficando a sua execução sob responsabilidade do proprietário ou profissional legalmente habilitado. Aí talvez você pergunte aí, mas o que é o danado do giral? Bom, o giral nada mais é que um mobiliário. Então nesse mobiliário tem um extrato, um passadiço instalado a meia altura em compartimento. Então isso é um giral. Um giral tipo uma prateleira, né? Podemos dizer assim. Então, dando continuidade aqui, o ático e o sótão não serão considerados como pavimento nem área computável, desde que não ultrapasse a 1/3 da área do pavimento imediatamente inferior, até o limite de 70 metros quadrados. Então, o ático e o sótão, como você já sabe, né, ele fica na cobertura, e o ático é aquela parte de um volume superior da edificação destinada a abrigar casa de máquinas, piso técnico de elevadores, caixa d'água, circulação vertical. Ali então é o local chamado de ático pelo Código de Obras. Artigo 39. São consideradas edificações para fins especiais, para efeito da aplicação do presente Código, considerados edificações para fins especiais, estabelecimentos de ensino, chamadas escolas, edifícios assistenciais de saúde e de interesse de saúde, os hospitais, postos de saúde, etc. Teatros, cinemas, auditórios, templos religiosos, locais de reunião. Então, isso são edificações especiais. Posto de abastecimento de veículos é também uma unidade considerada como edificação especial. Serviço de lavagens, lubrificação e reparos, oficinas, estabelecimentos de depósito, venda de botijão de gás, liquefeito de petróleo, são todos aí considerados como edificações para fins especiais, de acordo com o artigo 39 do Código de Obras, da Lei 2485 da cidade aqui, a qual a gente tomou como referência. E inciso 4, estabelecimento de depósito e venda de botijão de gás, que nós já acabamos de ler. Parágrafo 1º, que trata sobre o artigo 39, escreve assim: as edificações referidas nos incisos do caput, desse artigo 39, deverão obedecer além da lei de uso e ocupação do solo, as Código de Prevenção de Incêndios do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e dos demais órgãos federais e estaduais. Esses estabelecimentos para edificações para fins especiais têm que atender, então, essas duas autarquias aqui, e órgãos federais e estaduais. O parágrafo 2º, havendo divergência entre parâmetros dessa lei e de outros órgãos públicos sobre o mesmo tipo de elemento construtivo ou de relação edilícia, prevalecerá o mais restritivo dentre eles. Então, havendo aí uma divergências entre uma norma e a outra, em relação aos parâmetros do que está descrito na lei aqui do Código de Obras, vai prevalecer o que tem uma restrição. Se a da Anvisa tem uma restrição do Corpo de Bombeiros, segue do que o Código de Obras, segue o da Anvisa. Se o do Corpo de Bombeiros tem uma restrição do que o Código de Obras, segue o do Corpo de Bombeiros. Se ao contrário, segue o Código de Obras. Artigo 40. Toda edificação destinada para fins industriais, comerciais, de prestação de serviços ou institucionais deverá conter um compartimento para depósito de material de limpeza. Então, depósito para material de limpeza
É obrigatório, então, segundo o artigo 40, que essas edificações para fins industriais, comerciais e prestação de serviço ou institucionais precisa ter, então, depósito de material de limpeza. Não serão permitidas comunicações diretas entre. Não pode ter comunicações diretas, segundo o artigo 41, entre sanitários com cozinhas, dispensas. Então, os sanitários não podem ter comunicação direta com dispensa, ambiente de trabalho, ambiente de fabricação ou manipulação. Não pode, então, ter... o sanitário não pode ter comunicação direta. Garagens fechadas com dormitórios e cozinhas. As garagens fechadas não podem ter comunicação direta com dormitório e com a cozinha. Já se sabe por quê, né? Qual o motivo, né? As garagens fechadas, a pessoa entra com o veículo e produz monóxido de carbono, aquilo pode retirar o oxigênio do ar e as pessoas morrerem, né, se entrar no dormitório. E os dormitórios com a cozinha também não pode ter comunicação direta. A porta não pode fazer comunicação direta com os dormitórios, a porta da cozinha. Os edifícios, artigo 42, deverão ser dotados de espaço exclusivo, edifícios, espaço exclusivo para armazenamento de de resíduos. Tem que ter um local exclusivo para armazenar resíduos. Esse local é denominado abrigo de resíduos, deve ser situado então no térreo, ou no subsolo, ou qualquer outra área de uso comum e de fácil acesso. Então, tem que ser uso comum, com capacidade para armazenar no mínimo 40 litros por unidade imobiliária. Então, qual é o mínimo que tem capacidade de um abrigo de resíduos, ou seja, um local para armazenar resíduos? O volume tem que ser no mínimo de 40 litros. Então você faz aí um cálculo, né, de 40 litros. Então se tiver 1 por 1, tem que ter 40 centímetros de altura para poder comportar ali, porque são 40 litros. O abrigo de resíduos, parágrafo 1º, o abrigo de resíduos do estabelecimento assistencial de saúde deve obedecer a legislação permanente em vigor, que seria a Anvisa e também o CONAMA. A legislação permanente em vigor é uma dessas legislações. Os recipientes, também a ANR, também, né, as normas regulamentadoras. A ANR, se eu não estiver enganado, a ANR 32. Artigo parágrafo 2º, o parágrafo 2, os recipientes de resíduos do tipo container serão guardados no interior de edifícios, no térreo, subsolo ou outro local de fácil acesso. Normalmente eles colocam na calçada, né? Na calçada ali, faz um acesso, né, um recuo, um afastamento, né, da linha do meio-fio para dentro e faz na calçada. Artigo 43. Em toda habitação individual privativa com mais de 40 metros quadrados, então, habitação individual com mais de 40 metros quadrados, deverá ser previsto um local de pelo menos 11 metros e 20 centímetros quadrados. Quantos metros quadrados? 20 centímetros quadrados. 11 metros e 25 centímetros quadrados para a guarda de veículos dentro do lote. Então aqui ele está dizendo que uma garagem ele tem que ter pelo menos 11,25 metros quadrados. O comprimento mínimo será de 4,5 metros, 4,50 metros, e a largura mínima de 2,50 metros. No caso de guarda de veículo ocorrer em área coberta, denominar-se a garagem e deverá estar dentro da área do lote respeitando os recuos. Então tem que respeitar os recuos também. Então a garagem aqui ela tem que ter no mínimo 2,5 metros, comprimento de 4,5 metros, 2,5 metros de largura, 4,5 metros de comprimento e uma área de 11,25 metros
centímetros, 11 metros quadrados e 25 centímetros. Com 40 metros quadrados de área privada, de habitação individual. Com mais de 40 metros, tem que ter uma garagem. Essa é o que define aí o artigo 43. Então, concluímos aí o que tínhamos previsto para esse vídeo, né, que é a seção 4, onde trata dos compartimentos do artigo 29 ao artigo 43 do Código de Obras. Até o próximo vídeo.